Olá! Neste vídeo falaremos sobre amostragem. A ideia de amostragem está presente na rotina de todos nós. Um exemplo, por exemplo, quando fazemos exames de sangue. A gente quer saber a situação através do nosso sangue e sabendo que a gente tem entre 5 e 6 litros de sangue, a gente pega uma amostra de 3 a 10 mililitros, ou seja, entre 0,05 a 0,2% do total de sangue, para a gente ter um diagnóstico geral. Um outro caso é a eleição. A gente tem 146 milhões de eleitores no Brasil e as pesquisas eleitorais, com cerca de 2.000 pessoas aproximadamente, consegue ter uma estimativa da opinião da população, ou seja, 0,001366%. E a amostragem também é muito comum no mundo dos negócios, tanto numa indústria, onde algumas amostras são retiradas da linha de produção para testar se está tudo ocorrendo conforme planejado, no comércio e nos meios de produção. Isso é bem comum. E por que a gente tem essa ideia de amostragem? Isso vem da ideia do processo estatístico. O processo estatístico, a gente tem como objetivo saber o que acontece em toda uma população de possíveis pessoas, de produtos, só que testar todas as pessoas, todos os produtos é inviável. Então a gente seleciona uma amostra e com essa amostra, através de probabilidade estatística, a gente consegue estimar o comportamento ou tudo que está ocorrendo em toda a população através de uma amostra. A amostragem ela pode ser dividida em dois grandes grupos. A gente tem a amostragem probabilística, onde cada indivíduo da população possui uma probabilidade de ser selecionado na amostra, e a não probabilística, onde nem todos os indivíduos têm uma probabilidade de ser selecionados. Então vamos tratar de algumas delas. A amostra de conveniência é aquela que a gente faz a pesquisa utilizando pessoas conhecidas, amigos, familiares. Então é uma amostra que, por mais que a gente queira saber a opinião sobre determinado assunto de uma população ou de conhecer algum produto, a gente vai acabar ouvindo apenas aqueles que a gente conhece. Uma amostra voluntária é aquela que, por mais que a gente deixe a opção para todo mundo responder, apenas alguns irão responder a pesquisa. Então, exemplos são as pesquisas que são feitas via internet, onde a gente não tem todas as respostas, apenas aqueles que se voluntariaram a responder. E da mesma forma que se a gente for numa farmácia, você vai encontrar uma pesquisa de satisfação, que é uma forma de pesquisa voluntária, mas o problema no caso da voluntária é que normalmente a gente vai ter a resposta dos extremos, ou a pessoa que está bem insatisfeita ou muito satisfeita tende a responder, e quem está num perfil médio tende a não responder. Então esse é um problema bem comum nas amostragens voluntárias. E por fim, a amostragem bola de neve ou snowball, que é feita através de indicação. Isso é bem comum na área de saúde, onde se tem pessoas com uma característica genética específica, que são objetos de uma pesquisa, e elas vão indicar outras pessoas, talvez da família ou conhecidos, que também têm essa característica e levam ela para a pesquisa. Então a bola de neve quer dizer que é uma indicação. Quando você tem uma pessoa que está sendo pesquisada que indica uma outra para ser pesquisada,
a gente está tratando um tipo de amostragem chamado bola de neve. Na parte da amostragem probabilística, a gente tem a amostragem aleatória simples, onde de todo mundo, de toda a população, todo mundo tem a mesma probabilidade de ser selecionado. É feito um sorteio, então a gente atribui números a cada uma das pessoas, seleciona aleatoriamente alguns números e vê quem foi selecionado. Seria uma amostragem onde todo mundo tem a mesma probabilidade de ser selecionado. Já na estratificada, a gente seleciona uma quantidade fixa dentro de algumas categorias. Então, por exemplo, em vez de ter, da mesma forma que a amostragem simples, todo mundo tem a mesma probabilidade, a gente vai separar as categorias que a gente quer avaliar. Então, por exemplo, a gente poderia selecionar pessoas por região. Então, eu quero uma certa quantidade das pessoas que moram na região metropolitana de Salvador, um certo tanto de pessoas que moram no interior e um certo grupo de pessoas que mora no sul do estado. Então, a gente tem um número fixo de pessoas para cada um dos grupos e dentro desses grupos a gente seleciona aleatoriamente. Então, a gente estratifica em alguns grupos. Então, isso pode ser por faixa etária, por idade, por sexo, por raça, por qualquer critério que a gente ache relevante. E por fim, a amostra de cluster, que a gente pega algum grupo que seria representativo da população e todos os grupos seriam equiprováveis de serem selecionados. Então, suponhamos que a gente queira estimar qual que é a renda média ou a altura média dos estudantes da Universidade Federal da Bahia. A gente poderia selecionar, através de uma amostragem de cluster, selecionar entre todas as unidades, fazer uma seleção, um sorteio, escolhe uma unidade. Então, por exemplo, escolhemos a Escola de Administração da UFBA. E dentro da Escola de Administração da UFBA, a gente sorteia uma sala, uma turma, e a gente mede a altura média dessa turma. Então, com isso, a gente tem uma amostra probabilística feita via cluster. Então, a gente seleciona um bloco de pessoas, só que todos os blocos tiveram a mesma chance de serem selecionados.